Olá, leoas, a paz, Deus vos abençoe poderosamente, que a força do Espírito Santo esteja sobre você e diz aí nos comentários se você está me vendo bem, me ouvindo bem, para que a gente possa dar sequência nesta aula, que será um divisor de águas na sua espiritualidade, mas tocará a sua humanidade. Então, diz aí se você está me vendo, se você está me ouvindo. Eu já vi que a Rose falou, oi, Ale, então já está me vendo, né, Rose? A Vivi falou, paz, Suzana, sejam bem-vindas, viu? E eu preparei essa aula com muito carinho para dar hoje. E eu creio que nós teremos algumas realidades que serão tocadas a partir do que nós vamos vivenciar nessa partilha, que é uma partilha que vai fazer diferença em muitas áreas da sua vida. Muitas áreas. Eu gosto sempre de me utilizar da frase que eu amo, que a minha espiritualidade possa tocar a minha humanidade e assim eu possa ser uma pessoa completamente inteira e restaurada para exalar o odor de Cristo. Eu quero falar sobre o tema que eu preparei e vou explicar por que escolhi esse tema. Eu escolhi a fome da alma, que é um estudo que eu estou fazendo agora, e esse estudo ele vai possibilitar com que a gente venha alinhando nossos afetos, nossos sentimentos, nossas emoções, para alinhamento de caráter, para depois a gente entrar em dons espirituais. Então, por que eu escolhi a fome da alma? Quando a gente fala sobre afeto, sobre sentimentos, sobre emoções, nós falamos sobre um conjunto que forma o ser humano, aquilo que nós vivemos, agimos e reagimos. E muitas vezes, para exercermos o nosso chamado enquanto embaixadoras do reino, a gente não tem habilidade, a gente não tem tutano espiritual e nem emocional para fazer isso. Então, pensando nos próximos conteúdos, alinhando o conteúdo, estudando o que a gente pode trabalhar de forma efetiva, o Espírito Santo foi soprando ao meu coração. Por quê? Quando eu entrar em dons espirituais, que eu disse para vocês que eu trabalharei dons espirituais, como você nunca viu em lugar nenhum. Então, eu trabalharei dons com uma aplicação totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas para que você entenda chamado, propósito, quem é você de verdade, para que o vaso de barro que sou eu e é você, que nós possamos reter o conteúdo que é o Espírito. Porque às vezes o Espírito quer nos encher, mas nós não estamos prontas. E aí a gente vai vendo muitas loucuras pelas igrejas, pelas caminhadas, pelas pastorais. A gente vai vendo loucuras, gente, loucuras mesmo. E aí Deus falando para mim, não quero que vocês sejam as loucas das últimas horas. Eu quero que vocês sejam as mulheres de alinhamento que entendam o que eu estou fazendo com vocês e o que eu já fiz. E aí eu começo essa aula com uma frase. Eu vou ilustrar um pouquinho a frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fala assim: se queremos conhecer uma pessoa, a gente não deve perguntar para a pessoa o que ela faz. A gente não tem que perguntar quais são as habilidades, os afazeres daquela pessoa, mas a gente pergunta o que ela ama. Ali, e a palavra diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, onde eu coloco o meu coração, é onde está o meu tesouro. Por quê? O que define a minha identidade são os meus, olha, não são somente os meus atributos, a minha funcionalidade. Então, a minha identidade, ela não vem por aquilo que eu faço. Ah, eu sou enfermeira. Ah, eu sou cozinheira. Ah, eu sou mãe. Ah, eu sou esposa. Não, eu sou solteira. Não, sou divorciada. Eu sou viúva. Ah, eu trabalho. Não. O que define você, o que define a sua identidade, são os seus afetos. E se eles estiverem desordenados, você não consegue reter unção. E muitas pessoas já passaram por essa caminhada tão linda.
e se perderam no caminho, porque não tinham afetos ordenados. E uma pessoa que não tem afetos ordenados, ela não consegue nem rezar direito. Olha a seriedade. E aí Deus foi falando para mim, bom, você quer trabalhar dons com as meninas? Ótimo. Mas você vai ter que entender, explicar para elas, e elas vão ter que entender que os afetos precisam entrar em ordenação. Porque senão, como que uma pessoa que recebe dom de milagres, dom de maravilhas, se ela não tem os afetos totalmente alinhados à vontade de Deus, ela começa a se colocar no lugar de Deus. Ela começa a achar que toda oração que ela faz não é porque Deus age, mas porque ela orou. Estou dando um exemplo bem assim, bem assim, pé na porta mesmo, só para você entender. Se eu não tenho um alinhamento com os meus afetos, eu não consigo entender dons, eu não consigo entender unção, eu não consigo entender poder de Deus. E aí é muito importante a gente voltar na frase de Santo Agostinho, que é uma frase assim, eu gosto muito de pensar, quando ele diz, né? Se você quer conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela faz. Não interessa se é advogado, se é dentista, se é médico, se é doutor, se é dona de casa, se casou ontem, se está separada desde. Não. Pergunta como são os afetos dela. O que ela ama? Porque o que ela ama vai determinar muito do que ela é. E às vezes ela ama ela mesma. Só ela mesma. Eu não estou falando aqui de um amor de se cuidar, não. Estou falando de um egoísmo. Por isso é importante. E a gente vê muita gente adoecida, tentando levar ministérios para frente. A gente vê muita gente envaidecida, tentando fazer muita coisa. Nós vemos pessoas cheias de sentimentos, de julgamentos, de coisas corrompidas na sua alma, falando sobre o amor de Deus, mas aquilo tudo se torna muito raso. Então, qual que é a decisão da Alessandra a partir desse ponto? A decisão da Alessandra a partir desse ponto é: leoas não são mais gatinhas. Por isso eu tirei os exercícios dos cadernos e por isso eu fiz essa alteração de uma aula por semana. E a partir de agora, o nosso assunto, a gente sobe o nível, porque eu preciso entender que vocês compreendem perfeitamente todo o processo até chegar aqui. Todo o processo. Então, Alessandro, do que se trata? A gente vai tratar agora os nossos assuntos para uma ordem dentro de nós. Para a gente lidar com família, para a gente lidar com trabalho, para a gente lidar com ministério. Quantas aqui Deus quer usar de forma tremenda, mas ainda não estão prontas? Então, que até o final do ano, a gente possa chegar num nível de Deus olhar para nós e falar assim: está muito melhor do que antes e agora eu encontro verdade. E olha, gente, eu vou falar sobre essas realidades tão profundas, né? O que nós precisamos nessa altura do campeonato? Nós precisamos entender que nossos desejos e emoções corrompidos causam em nós uma falsa espiritualidade. É forte isso. Nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções, nossos sentimentos corrompidos trazem para nós uma falsa espiritualidade. E às vezes a gente está achando que a gente está rezando demais, que a gente está arrebentando demais, né? Tanto os nossos sentimentos quanto as nossas emoções precisam caminhar na direção da conversão. Gente, conversão é alinhamento. Conversão é alinhamento. Eu preciso que sentimentos, que emoções estejam caminhando em direção à conversão, em direção progressiva, uma purificação, e finalmente a gente viver uma transformação. Por que, Alessandra? Por que, Alessandra? Deixa eu ver aqui. Por quê? Porque senão
Eu estou ali de uma fachada que eu não me permito ser tocada pela presença do Espírito. E existem pessoas que ainda estão igualando o fruto do Espírito ao sentir-se bem. Gente, o fruto do Espírito é transformação. Por que eu quero tocar nesse ponto da fome da alma? A minha alma tem fome. E ela não tem fome só de coisas boas, não. Ela tem apetites horríveis. Só que eu não vou alimentar o apetite horrível. Eu vou alimentar o que é certo. E aí, quando eu entro nesse alinhamento de colocar emoções, sentimentos, todos numa questão progressiva, eu estou crescendo em transformação. Eu estou crescendo em transformação. Eu posso ser o que Deus falou para eu ser. Eu posso ver a Cecília brilhando. Eu posso ver a Cecília pregando. Eu posso ver a Cecília orando num lugar e Deus curando. Eu posso olhar para a Márcia Rocha e ver a Márcia com dons de revelações, mas a minha alma não sentirá inveja. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu posso ver a Iracema com dom de cura física e por onde ela passar, Deus curar instantaneamente pessoas, mas eu não tenho sentimento de inferioridade, porque Deus usa a Iracema para cura e Deus só me usa para acolher na porta. Só que se eu sou curada na minha alma, o acolhimento que eu faço na porta da igreja pode levantar alguém que queria tentar suicídio. Vocês entendem? Por isso Deus tem falado, eu quero levantar mulheres para receber uma porção dobrada do meu espírito, mas elas não estão prontas. A nossa afetividade precisa ser disciplinada e finalmente precisa ser redimida. Redimida. Isso é sério. Isso é sério. Olha quanta verdade Deus trazendo para nós agora. Como andam os nossos desejos e os nossos afetos? Como, gente? Como eles estão? Se por um lado nós éramos as mulheres que não conhecíamos a Deus e nós temos convicção que nós estamos convertidas, por outro lado, nós também temos emoções e sentimentos que não tiveram conversão real. Não tiveram conversão real. Você vai encontrar pessoas que você vai falar com ela uma coisa, ela supera aquilo. Tem pessoas que vão pegar aquilo e vão ficar remoendo, e vão ficar falando, e vão ficar trazendo, e vão ficar sofrendo. E Deus fala, mas se você ficar presa nessas coisas, eu não tenho como agir em você. E a gente quer chegar na igreja, a gente quer unir pessoas para rezar o terço, a gente quer fazer 1000 coisas, mas a gente não está pronta. A gente não está pronta. E aí o que acontece? Juliana, eu vi seu comentário e eu volto a falar com você depois só para eu não perder minha linha de raciocínio, tá? Mas eu já vi, tá bom? Eu vi e eu vou orar por você, com toda a fé do meu coração. E você não está tendo forças para rezar, porque é um momento. Depois a gente conversa sobre isso. Eu já li o comentário, eu vi aqui agora. Tá? E aí? Entende a realidade que Deus quer? Você está presa no mimimi, no nhenhenhenhenhen, e aí você percebe que não é uma mulher, você é uma criança.
uma criança espiritual. E eu vou dizer para você, muitas expectativas espirituais que desejamos. Grava isso, grava. Muitas expectativas espirituais que nós desejamos nascem das deformações do nosso caráter e desejos que o pecado criou em nós, e muitas expectativas espirituais não são reais. Se eu tenho um sentimento de rejeição no meu coração, a minha expectativa espiritual ela vai estar deformada. Se eu tenho um sentimento de abandono, a minha expectativa espiritual vai estar errada e a minha oração será deformada. E muitas vezes a gente busca sensações espirituais que não nascem de um desejo sincero por Deus, gente. Não nascem de um desejo sincero por Deus, nem pela palavra, nem pelo reino, nem pela justiça, nem pelo amor, mas para satisfazer os nossos sentimentos. Sentimentos egoístas que nascem de emoções que não estão transformadas. Não estão transformadas. Como que Deus pode levantar uma de vocês aqui para uma obra grande, se você tem a necessidade de se afirmar o tempo todo? Você vai ficar dependendo de validação da terra, mas você nunca vai escutar o que Deus diz a seu respeito. Ah, gente, isso é muito grave. Ah, gente, isso é muito grave. Eu fui falar para Deus, eu estou reivindicando, cadê essas mulheres que o Senhor disse que me daria? E Deus disse, ensina para elas a tratarem o interno, para que eu possa usá-las. Como que uma mulher que necessita de autoafirmação o tempo todo poderá ser usada por Deus de forma extraordinária na hora que alguém criticá-la, na hora que alguém exortá-la, na hora que alguém falar o que ela não quer ouvir, na hora que ela for lá depender da palavra do fulano e o fulano não falar, ela vai morrer porque coloca o olhar no outro, mas não entende quem é Deus, porque não está curada. Não está curada. E aí, eu falei, eu entendi, Senhor, eu entendi. Para entrar em dons, nós vamos ter que ralar muito. Porque na hora que nós começarmos a aprofundar nos dons, os dons virão. E quem estiver pronta, vai receber. Entenda. Eu e você somos constantemente assaltadas por sentimento de medo, insegurança, rejeição, abandono, necessidade de afirmação, reconhecimento, aceitação. Nós somos assaltadas o tempo inteiro por isso. E se nós não colocarmos tudo isso em alinhamento diante de Deus, isso vai determinar as experiências que nós buscamos. Desejos desordenados promovem experiências também desordenadas e finalmente falsas. Eu quero repetir para você. Desejos desordenados promovem experiências também desordenadas e finalmente falsas. Quem passa por uma experiência verdadeira com Deus nunca mais se afasta dele. O meu desejo é qual? Qual é o desejo da Alessandra de sair pregando lá no norte, no sul, no leste, oeste? Qual? Se Deus não pega esse monturo aqui, porque era um monte de cocô que eu era. Esterco purinho. Se Deus não pega e não cura na raiz certas coisas, eu não tinha condição de ir
Porque eu teria tirado o meu foco. Gente, presta atenção. Foi preciso de gritar para Deus, me ordena, Senhor, internamente, porque está tudo bagunçado. E quantos dons eu tinha, não tenho mais. Porque não tenho condição de tê-los. Alessandra, você pode falar de dons de milagre, de maravilha? Posso. Eu fui usada por Deus em milagres e maravilhas. Eu fui usada. Não sou mais. Porque o orgulho estava lá. A vaidade estava lá. Francinete, mas é isso mesmo, esterco, cocô, filha. Não preocupa não, é a definição certa. Porque era assim. Eu tô falando de mim, viu, gente? Não tô falando que vocês são, não. Falei de mim. Vem, Senhor, vem alinhar o meu interior. Vem, Senhor, deixa com que eu veja que eu não sou estrelinha, que eu não veja que eu sou a super isso. Às vezes eu tô ali caminhando com a pessoa, desejando ser a pessoa, gente. A gente não quer ser a gente muitas vezes quer ser o outro. Olha como que isso é sério. As nossas emoções são tão desordenadas. Tão desordenadas. Não, Francinete, não é agressivo, não. Não é agressivo, não. Sabe por quê? É real. Se eu não entender que eu sou um estercozinho... Aliás, Jesus já me fala que eu sou um verme. Na própria palavra. E eu não posso me iludir quanto a mim. Estou dizendo sobre mim. Não estou falando sobre vocês. Eu estou falando sobre mim. Não estou falando sobre vocês. E nós precisamos muito desse crescimento, desse alinhamento, dessa verdade. Eu queria abrir com você a palavra que está em Tiago 4:1. Aliás, eu vou ler o 1, vou ler o 2, vou ler direto. 1, o 2 e direto. Vamos ler. Tiago 4:1. Deixa eu ler aqui para vocês. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vocês? Não são daquilo que está em conflito dentro de vocês? Aí ele continua. Cobiçais, mas não conseguiis ter. Estou indo já para o versículo seguinte, né? Matais, fomentais, inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis prosseguir. E a razão por que não possuis está em que não pedis. Pedi sim, eu vou falar sobre isso. Pedi sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-los nos vossos prazeres. E aqui, gente, a gente tem que ter uma maturidade tão grande para entender que São Tiago foi tão cirúrgico, tão preciso, que ele fala de onde vêm as guerras. Vamos pegar um exemplo, vou trazer um exemplo prático. Ministério de música, igreja. O povo está lá servindo, de repente começa um briga com outro, um puxa aqui, o outro puxa de lá, um briga com outro, e vai que é a confusão. Uns puxam o tapete. Aí eu tô com a Elisa, eu já falo mal da Elisa. Aí a Elisa já fala mal da Francinete, a Francinete já fala mal da Malu, e nós estamos tudo dentro da igreja. Porque todo mundo doente, um que não curou daqui,
Aí eu fico pensando, de que adianta as adorações ao Santíssimo Sacramento se eu não coloco o que eu sou ali para falar para ele, me cura, meu Deus. De que adianta as 1000 ave-marias se eu não peço ali, mãe querida, me apresenta o teu filho Jesus, porque eu descobri quem eu sou. Eu descobri. É isso que a gente vai vivendo, gente. É isso. Aí, São Tiago tão cirúrgico, tão real, parece que mora na nossa paróquia, na rua da igreja. Aí ele fala assim, não vem precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vocês? A confusão não está vindo daquilo que está conflituando dentro de vocês? E esse alinhamento, a fome da alma, porque foi o alinhamento, o nome que eu dei para esse alinhamento. É a necessidade da gente falar assim, ei, Deus, olha só, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti, eu quero. Mas antes, por favor, me cura. Se eu e você não estivermos curados aqui, vai chegar um tempo que nós vamos começar a falar coisas de nós mesmos e vamos atribuir a Deus, porque estaremos cheias de nós. Gosto demais de Tiago, porque toda a carta de Tiago, do primeiro capítulo ao último, é exortação. Cresce, amadurece. Aí ele fala, cobiçais, mas não conseguis ter. Porque não adianta cobiçar o dom do outro, o talento do outro, porque dom é dom. Deus dá para Paula o que ele não deu para Rayane, e dá para Rayane o que ele não deu para Maria Angélica. E aí ele dá para Carla, Bruno, o que ele não deu para Carla Alves. Mas quando junta todo mundo no propósito real, ele usa todos numa orquestra sinfônica perfeita e ele pode executar o que ele quer na terra. Mas a gente não está pronta. Entende o porquê dessa aula hoje? Puxada. Porque nós vamos entrar em dons. E não é pra gente. Não, porque eu, na minha paróquia, eu realizo eventos. Porque eu faço coisas grandes. Porque eu estou sendo perseguida. Se está sendo perseguida, glória a Deus. Mas Deus está permitindo para alinhamento. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Aí o que São Tiago quer dizer aqui? Vocês pedem, mas vocês não recebem. Vocês pedem, mas vocês não recebem. Por quê? A oração de vocês está com a motivação errada. A motivação está errada. As nossas orações nascem dos desejos, gente. Mas uma vez que os nossos desejos encontram-se confusos e desordenados, as nossas orações também ficam confusas e desordenadas. Totalmente confusas e desordenadas. Tem orações que nascem da nossa vaidade. Senhor, faz isso, porque eu estou sendo destruída. Olha como que Deus vai trabalhando nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes. Deus vai trabalhando.
Deus vai trabalhando. Quando eu pego esse capítulo 4 de Tiago, que ele vai falar de ciúme, né? Ele vai falar de tantas coisas. Gente, eu morro de rir. Eu morro de rir, porque eu falo assim, meu Deus, eu vejo o processo de maturidade das pessoas que se aproximam de mim nas redes sociais, na vida real e tal. Tem gente, porque eu respondi um direct, ela acha que é íntima. Ela acha que é íntima, que tem que ser assim, gente. Intimidade é construída com o tempo. O fato de ser educada não quer dizer que eu te dê liberdade. E a gente vai entendendo as coisas desordenadas no coração das pessoas. Quantas vezes? Agora não, porque o povo também já me conhece um pouco mais, já entende. Se eu falar, olha, estou na missão, não vou abraçar porque eu não estou bem. Tinha gente que falava, ela é muito metida. E você fala assim, meu Deus, como que a pessoa precisa de algo para preencher a carência. Em contrapartida, tem pessoas que dizem assim, Ale, tudo bem. Tem pessoas que viram, você fala para elas, eu não estou bem, eu estou doente. Elas falam, mas você precisa rezar para mim. Vocês entendem? Eu vi uma pergunta tão legal de uma leoa que me fez, acabou que eu não respondi. Eu tentei achar depois, porque tanta pergunta, a pessoa falou assim, como que você lida? E falou sobre leoas, né? Com as leoas, que é tipo de cobra uma proximidade e não entende. Gente, eu não tenho que lidar com nada. Eu lido com aquilo que eu sou. Você que trate de lidar com aquilo que você é. E a gente vai colocando isso, ordenando tudo em Deus, pedindo ao Deus, vem, Senhor, ordene tudo em mim. É você mesmo, Paulo, eu não ia falar, mas já que você comentou, aí você... Como é que você lida? Eu não tenho que lidar com o seu comportamento, eu tenho que lidar com o meu. É o meu comportamento que define a minha identidade, o seu define a sua. Agora, eu vejo os comportamentos e eu penso assim, meu Deus... É tão sério isso, porque não é com a Alessandra, isso é com qualquer pessoa. Eu fui no evento, sabe? Aí eu queria abraçar o cantor, e o cantor não me abraçou. Tá, às vezes o cantor foi grosso mesmo, coisa que eu não sou, graças a Deus. O cantor foi grosso, mas você não depende de abraço de cantor por nada. Você depende da graça de Deus em você. O cantor que vai catar coquinho lá no deserto do Saara, pelo amor de Deus, gente. Entende? E a gente vai vendo as nossas emoções tão adoecidas, tão maltratadas. Tão maltratadas. Ontem aconteceu um fato muito interessante. Mesmo na realidade que eu estou vivendo e que eu não poderia orar por ninguém, uma pessoa, um casal que está com uma criança de 9 anos, com um giloma grau 4 na cabeça, um câncer muito agressivo, e eles pediram oração. E as notícias ontem foram muito dolorosas para esses pais, né? Porque tem médico que é bem duro, tem médico que vai pé na porta, né? E a criança tem 9 anos. 9 anos. E aí a gente foi orar com os pais, eu pedi minha mãe para me ajudar, pedi outros intercessores para me ajudarem, e nós fomos orar, oramos, ministramos com toda a fé do nosso coração. Inclusive eu queria muito pedir a todas vocês, as que estão vendo a aula agora, as que verão a aula posteriormente, que se levantassem em oração pela vida da Ju. A Juliana tem 9 anos. Nós cremos em Deus, Deus pode mudar toda a história. Só que nós estávamos dentro da capela, eu estou contando isso para você entender. Nós estávamos dentro da capela do Santíssimo,
E de repente a porta é aberta de uma vez. E uma senhora, eu vou entrar, eu preciso entrar, eu quero falar com a Alessandra. Aí eu olhei e falei assim, gente, o que acontece? Ela falou, eu pedi São Miguel, eu tinha que ver, eu tinha que ir, eu tô desesperada, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí, uma das intercessoras falou, só um minutinho, a gente está concluindo a oração do casal, né? Ficou todo mundo assim olhando, e ela queria entrar. Eu falei, pede para ela esperar. Assim que o casal saiu, e aí eu pedi para essa senhora entrar, e aí eu fui vendo todo um descontrole. E aí eu falava com ela as coisas. Sobre Deus ela não compreendia. E aí o Senhor falou para mim, ô filha, tantos desajustes. E aí ela foi desabafando comigo. Eu parei para ouvi-la. Falei com ela, o que está acontecendo? Ela foi desabafando, foi contando, contou do filho de 24 anos, que é usuário de maconha, que tem um transtorno, que eu esqueci o nome agora, não sei falar, um transtorno, não sei o que lá, da agressividade, que quebra tudo, que ele já quebrou a televisão dela, já quebrou a geladeira, e o marido que foi embora, e não sei quantos anos de casado, o marido que não quer ficar com o filho de 24 anos, é um filho que é adotado, né? Ela não conseguiu gerar, e ela tá lá com esse filho, ela morre de medo do filho, e ela desesperada, e aí eu só abracei. Falei, Deus, não tem como. E Deus falando para mim, só acolhe, minha filha. E a gente vai percebendo que os nossos desajustes internos vão fazendo conosco, faz com que a gente tenha comportamentos estranhos, posturas estranhas, uma postura de desespero. Gente, se nós estamos alinhadas em Deus, podemos ficar entristecidas, desesperadas não. E eu aí gravei o nome, sabe, dessa senhora, Dona Fátima, e perguntei para ela, a senhora vai ficar para o encontro? Eu ia conduzir o Santo Terço com Jesus exposto. Ela falou, não, eu tenho que ir embora rápido, eu vim aqui só para receber. Você viu alguma coisa de ruim em mim, Alessandra? Eu falei com ela, não sou vidente. Olha, todos os desajustes. Acho que é isso mesmo, Bárbara, transtorno explosivo intermitente. E ela contando todo aquele desespero. E eu falei, nós vamos orar pela senhora. Nós vamos orar. Mas aí, quando a gente vai conversando com a pessoa, quais os passos podem ser dados? A senhora está fazendo tratamento com o psiquiatra? Já buscou o psicólogo? Como é que está? E a pessoa vai, sabe, aquele desespero. Então, ali diante de Jesus Eucarístico, eu só podia amá-la. Mas a gente vai vendo que aqui internamente nos traz desequilíbrio se nós não tivermos buscando um alinhamento real com Deus. Aí eu quero fechar o nosso momento muito especial, um momento muito especial, e eu quero deixar como lição para vocês a leitura de Tiago 4. Queria que vocês lessem, tá? Tiago 4. Mas queria que vocês pensassem. Quantas vezes a gente olha para alguém num comportamento dentro da igreja, a gente fala assim, é o dono da igreja, é aquele que tem a chave, manda em tudo, quer ser dono, é o metido, é não sei o quê, é o arrogante, se acha. Mas a gente já parou para pensar quem nós somos nessa situação toda? E você já parou para pensar pelo tempo que Deus conhece você? Pelo tempo que você está na caminhada? Como seria importante se esse alinhamento existisse na sua alma? Para que Deus pudesse te usar. Eu quero voltar na frase lá de Santo Agostinho, né? Onde ele diz que não reconheço as pessoas pelas habilidades que elas têm,
mas eu as reconheço por onde está o coração delas, o que elas amam. Isso é tão sério. Senhor, se as minhas orações nascem daquilo que eu não sou, espero que as tuas respostas façam de mim o que de fato eu devo ser. Quero repetir. Senhor, se as minhas orações nascem daquilo que eu não sou, espero que as tuas respostas façam de mim o que de fato eu devo ser. Muitas vezes as nossas orações estão desordenadas pelo momento que nós estamos vivendo, pelas coisas que estamos atravessando. Mas que as respostas de Deus façam de fato em nós aquilo que nós precisamos ser. Essa foi a aula de hoje. Foi uma aula mais assim, né? Mas é para a gente entender que não dá mais, tá? Para a gente brincar com as coisas. E que Deus realmente quer levantar pessoas. E que Ele pode usar você. Mas que você se abra a essa transformação, a essas realidades internas de transformação real com o Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado e pensem com relação a tudo aquilo que nós vivenciamos nesse tempo agora. Beijo, amo vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.